Se você é frequentador aqui do Bosque dos Jequitibás, com certeza já deu de cara com dois moradores aqui do recinto, o Dinho e o Miguel. Não sabe quem é? Então descubra agora no É o Bicho. Semiaquático, os hipopótamos são mamíferos grandes e de corpo em forma de barril, bem volumoso. De origem africana, eles possuem 4 espécies. Uma delas nasceu aqui pertinho, no Zoológico de Americana, e hoje o Dinho é a maior atração do Parque de Campinas. Não é um animal que nasceu aqui com a gente, mas ele veio para cá desde pequenininho, né? Então ele tá aqui com a gente já faz 16 anos, agora no meio do ano ele fez 16 anos. É um animal que é bastante conhecido aqui, né? Até porque hoje é o maior animal que a gente tem aqui no zoológico, né? É um animal que não é da fauna brasileira, então também a gente não encontra tão fácil assim, a gente só vai realmente encontrar aqui no Brasil animais em cativeiro, né? E é um animal que chama bastante atenção pelo tamanho dele, pela exuberância, não ser algo que a gente encontre tão facilmente. E aí ele tá aqui com a gente faz esses 16 anos, vivendo super bem. É que existem hipopótamos maiores, né? Ele é grande, mas a gente tem sim hipopótamos maiores, inclusive já tivemos aqui no bosque. Ele é um animal que ele é um jovem adulto, né? Então ele tá aí nos seus 16 anos, mas é um animal que pode viver até 40 anos. E sim, existem animais muito maiores. É que a gente não sabe e não percebe isso por conta, né, de não ter tantos exemplares aqui. Com a pele sensível e o excesso de exposição ao sol e o calor intenso, o hipopótamo pode sofrer queimaduras, procurando uma das mais antigas formas de cura: o banho de lama. Na verdade, ele é um animal, até inclusive na África, que ele vai ficar bastante tempo dentro da água. Então ele é um animal, principalmente durante o dia, né? Que ele fica bastante na água, bastante na lama também, por conta de uma sensibilidade que ele tem. A pele dele é muito sensível, né? Então isso é uma forma tanto de conforto para eles, então eles têm esse conforto dentro da água, tem a questão da pele deles que é muito sensível, né? E em relação a sair da água, realmente, eles têm momentos de sair mais da água em períodos noturnos, né? Coisa que aqui o bosque não está aberto. Então, os momentos que mais a gente vai ver aqui hoje em dia, ele saindo da água, realmente é os momentos de alimentação. O resto do dia ele passa a maior parte do tempo dentro da água ou deitado ali numa pocinha de lama, tanto que fica um acúmulo ali de água, porque muitas vezes ele também gosta de deitar ali, onde tem a lama, onde tem a água acumulada. Apelidados como cavalos dos rios, o hipopótamo é um forte nadador, mantendo sua pele sempre que possível hidratada. Eles têm uma pele muito sensível, tanto que eles ficam muito tempo debaixo da água. E aí, além disso, que é uma curiosidade que pouca gente sabe, ele tem uma produção como se fosse de um óleo natural, que ele é inclusive meio avermelhado. E ele faz essa produção, muitas vezes a gente consegue observar, quem parar mesmo, ali em região da face, que é um óleo mais avermelhado. Isso é para proteção realmente dessa pele dele, porque é uma pele muito sensível e eles ficam no sol. Vamos pensar que lá na África é um local muito seco, muito quente, então quando eles não estão dentro da água, eles também têm isso para se proteger, que é como se fosse um óleo natural. Isso muda muito quando vem para cá, porque o ambiente, né, é diferente, o clima é diferente. Sim, mas a gente ainda consegue ver essa produção. Você consegue parar e ver. Então você vê ali principalmente região perto do focinho, onde tem os pelos, mas é algo que a gente consegue ver um pouco mais de perto. Então é algo que às vezes de longe a gente não vai perceber, mas de perto a gente consegue ver que ele tem sim essa produção da pele. Apesar de gigantes, eles se alimentam de plantas, comendo em média 80 quilos de grama por dia. A alimentação dele vai ser a base de vegetais, ele gosta muito de fruta, melancia, banana, come bastante abóbora. No caso de animais em cativeiro, nós também ofertamos ração, eles comem também questão de capim, então a alimentação dele vai ser base herbívora, né? Eles não são animais carnívoros, mas eles são conhecidos e são realmente um dos animais mais perigosos da África, mas pelo porte e também porque eles são animais muito territorialistas, então eles vão proteger ali o local que eles estão e aí eles acabam sendo aí animais bem perigosos na natureza. Extremamente territorialistas, a menor aproximação de um estranho tem como resposta um ataque.
o que faz eles serem os animais que mais matam humanos no mundo, principalmente na África. Normalmente fica o macho e eles podem ter algumas fêmeas ali junto, mas é normal sim a gente também ver animais sozinhos, né? Mas principalmente época reprodutiva, eles conseguem viver sim, e aqui inclusive a gente já teve um período com mais de um hipopótamo, né? Mas hoje a gente só tem apenas ele. O Dinho, em questão de alimentação aqui com a gente, é ofertado 2 vezes por dia. Ele recebe a primeira alimentação bem cedinho aí, por volta das 7 horas da manhã, às vezes um pouquinho antes. E depois ele vai ter mais uma alimentação no período da tarde, né? E além disso, nesses horários a gente oferta também ração, porque daí são alimentos, né, que eles têm um maior período de digestão. A gente tem questão também de capim, de folha. Conta pra gente como que é o controle veterinário aqui das consultas de um animal como esse. Então aqui a gente sempre, como eu sempre falo, né, a gente precisa fazer o acompanhamento e observação. Então esses animais, a gente tem equipe veterinária aqui, né, e todos os animais do zoológico aqui a gente tem que fazer sempre um acompanhamento, tanto de comportamento, de alterações visíveis, né, porque não são animais que a gente pode ficar sedando para conseguir manipular, nem nada disso, né, então não dá para fazer uma sedação rotineira, né, então a gente trabalha muito aqui em conjunto, tanto com a equipe veterinária como com os tratadores, para a gente sempre estar conseguindo observar qualquer alteração, observar alteração comportamental, alimentação, e a gente conseguir ter o melhor tratamento para eles. Aqui tem alguma curiosidade que o pessoal não sabe com relação ao Dinho? O recinto dele ficou bem maior. Na verdade, aqui era recinto de felinos, né? E aí a gente optou por aumentar. Hoje, como a gente não tem um animal ali, a gente optou por aumentar esse recinto. Até porque, se ele quiser, ele consegue fazer uma movimentação maior, entrar ali dentro, sair. Além de fofos, os filhotes também são grandes. Quando nascem, eles pesam entre 13 e 22 quilos. Vai dar em média de 8 meses. Então, esse é o período gestacional. E aí, normalmente, a gente tem um filhotinho. A coloração da pele do Dinho varia entre o cinza e o ardósia roxo, com o corpo coberto por uma quantidade escassa de cabelos finos, com exceção de cerdas grossas, como as localizadas em sua cabeça e cauda. Porém, ele nasceu com uma marquinha especial. Me chama bastante atenção, né? Eu acho que é a forma da gente mais identificação dele, que não é tão comum assim, mas ele tem uma meinha rosa, que é um membro dele da frente, o membro esquerdo. Então é super fácil de identificar e a gente saber que é ele. E ele tem esse membro desde pequenininho. Então é algo que, exato, que ele nasceu e aí permaneceu assim agora até a fase adulta dele. A relação entre os animais e os tratadores pode ser de grande fidelidade e amor, criada principalmente nas primeiras horas da manhã. Os tratadores, a gente tem bastante contato com eles. É claro que ele é um animal, como a gente sabe, é um animal aí que é considerado agressivo, mas acaba que eles acabam ficando um pouco mais dóceis aqui com a gente, né? Mas sempre a gente tomando bastante cuidado com manipulação, chegar perto, né? Porque apesar de estar dentro de um zoológico e ser um animal dócil, ele também tem os instintos dele. E isso pode mudar, até porque ele é um jovem que está entrando em fase adulta. Vizinho do Dinho, no próximo recinto, existe o Senhor Miguel, um tamanduá-bandeira, gigante comedor de formiga, que pode comer até 30 mil insetos por dia. Ele veio aqui pra gente em 2008, né? Então, no começo de 2008, então ele vai ter de 13, vai fazer agora, começo do ano que vem, 14 anos. Então já é um senhorzinho, porque se a gente for parar para pensar, um tamanduá-bandeira, ele tem aí em média de expectativa de vida em torno de 15 anos. E o nosso aqui já tá beirando os 14. Então ele já é considerado um senhorzinho aqui pro bosque. Inclusive ele tem uma casinha de madeira, eles também são apegados, são animais dóceis. Ele é bastante apegado à casinha dele, vive com ele o tempo todo. Se a gente mudar de recinto, a casinha vai junto. Tanto que muitas vezes as pessoas vêm aqui visitar e grande parte do tempo ele está dentro da casinha, né? Eles não são considerados animais agressivos, tá, na natureza, mas se eles se sentem ameaçados, aí sim, né? Se a gente olhar ele, nas patas dianteiras deles, né, as patas da frente, eles têm garras muito compridas e aí isso sim é o que eles usam
como forma de proteção deles. Então, se eles se sentirem ameaçados, é o que eles vão usar como defesa, e é bastante perigoso, né? Então eles não são considerados animais agressivos, mas é perigoso, porque qualquer coisa que eles se sintam ameaçados, eles vão ter o instinto deles. Mamíferos costumam andar tranquilamente, mas se for preciso correr repentinamente ou nadar, podem fazer isso com grande facilidade. E apesar do temperamento calmo, são animais silvestres que se defendem ao se sentirem ameaçados. Normalmente, e aí muita gente conhece, acha que vai vir aqui e vai ver essa cena, que é quando eles se sentem ameaçados, o que eles fazem? Eles ficam nada mais do que de pé e vão abrir os braços. E aí eles, como se eles dessem um abraço no oponente com as garras deles. Então por isso que existe esse termo aí de abraço de tamanduá, e muita gente que vem aqui às vezes acha que vai conseguir ver ele nessa posição, mas é uma posição que ele vai usar realmente só nessas formas de ataque, quando ele se sente ameaçado. Então é uma forma de ataque deles. A gestação da fêmea é irregular e dura 190 dias, não tendo um tempo exato para reprodução. Depois que nasce, o filhote é carregado nas costas durante meses do primeiro ano de vida, se misturando com a pelagem da mãe, formando uma camuflagem que auxilia na proteção do bebê tamanduá. Em questão de reprodução, normalmente a média é um filhote por ano, né? A gestação deles vai durar aí em torno de 190 dias, então é uma gestação um pouco mais curta do que a nossa, por exemplo. E aí eles são animais que eles vão ficar mais sozinhos mais para a fase adulta deles, né? Então eles são animais sim que eles vão ficar um pouco mais sozinhos nessa parte mais adulta deles. Fala um pouquinho da característica dele com relação à língua, até o apelido aqui do tamanduá. Né? Então aqui a gente chama ele de linguão por conta dessa língua. Então ele não é um animal que tem dentes, né? Mas ele tem esse focinho bem comprido e essa língua muito comprida, né? E ela tem aí uma viscosidade, uma secreção que ele ajuda a ele conseguir prender o alimento. Então o tamanduá, ele é um animal que ele vai se alimentar de cupim, formiga, de insetos. Essa característica da língua, né, ajuda a ele conseguir pegar esses animais no formigueiro, no cupinzeiro. Então é esse tipo de alimentação. E aí, normalmente, o que eles fazem, né? Eles pegam esse animal, os insetos, com essa língua, então ele acaba grudando nessa língua e aí ele já engole direto, porque ele não tem o dente. Então ele não vai ter a mastigação, por exemplo, como muitos outros animais.